Stalin, but I am very furious. You're the good guy now? You locked up half the nation. Yes, and now I'm releasing them. What are you doing? I've been picking out funeral cushions with Slim Hitler over there. Trust no one. Stalin will be loving this. Don't worry. Nobody's gonna get killed, I promise you. I've had nightmares that make more sense than this. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para falar do filme A Morte de Stalin, filme de 2017, escrito e dirigido por Armando Iannucci e co-escrito por David Schneider, Ian Martin e Peter Fellows. O filme é uma coprodução britânico-franco-belga, estelado por um grande elenco e baseado numa graphic novel francesa, La Morte de Stalin. Pois é, fiquei surpreso também. O filme retrata a luta pelo poder após a morte do líder soviético Joseph Stalin em 1953. Estão reunidos aqui comigo, Zeno Stoico hoje, Salazar Luso. Boa noite, eu achava que era o filme A Morte de Che Guevara, mas não... Esse é outro filme. Pepe o Peripatético. Boa noite. E Jusilei Encanador. Zdravstvuyte, Tavares. Svedania. Muito bem, pessoal. Gostaram do filme? O que vocês acharam? Gostei bastante. Eu nunca tinha visto. Gostei. Foi surpreendente, assim. Surpreendente porque o filme retrata muitas coisas que realmente aconteceram, claro, com a ficção da comédia acentuando várias coisas, é claro, mas achei até bem fiel, né? Alguns fatos históricos. Claro, muda a ordem, muda como aconteceu, mas o que aconteceu tá ali, né? Mais ou menos. Uma coisa que impressionou no filme foi exatamente isso. As histórias mais malucas, se você for ler, elas são verídicas. E exatamente a mudança que ocorreu é ou na data de ocorrência ou na compressão do intervalo de tempo no qual elas ocorreram. Por exemplo, exato. Toda a morte do Stalin se dá em menos de um dia, não é exatamente assim, mas fora isso, assim, uma das sequências mais malucas para a história da pianista lá da Marie Yudina, não aconteceu exatamente naquela data, né, perto da morte do Stalin, mas aconteceu, né? Aquela maluquice aconteceu. Só para esclarecer, essa é a cena de abertura do filme, onde está ocorrendo um concerto numa rádio de Moscou, e aí o diretor da rádio recebe um telefonema do Stalin, falou que gostou muito do concerto e queria uma gravação, só que o concerto não tinha sido gravado. Então eles tiveram que trazer todos os músicos, a plateia de volta e refazer todo o concerto gravando dessa vez. E acontecem várias coisas, né? O maestro desmaia, você tem que procurar um outro maestro às pressas. Então, Zeno, e a história real, eu acho que aconteceu, se eu não me engano, em 1949, né? É mais louca ainda, porque, na verdade, o Stalin pediu a gravação horas depois, na realidade. Todo mundo tenta ir embora. Então, a orquestra foi acordada no meio da noite. Eles pegaram pessoas na rua, literalmente na rua, colocaram dentro do estúdio, porque tinha que ter gente dentro do teatro, para ter a acústica adequada com os corpos humanos dentro do ambiente. E o primeiro, se eu não me engano, o primeiro maestro, na verdade, estava apavorado demais, ele não conseguiu fazer. Aí eles foram procurar um segundo. Não, ele não chegou a desmaiar, não, mas só aquilo era uma pequena licença poética com a verdade. Mas ele estava muito apavorado. Aí o segundo condutor que eles foram atrás, completamente bêbado, no meio da madrugada, completamente russo, bêbado. Né? Não podiam pegar. O terceiro cara foi que finalmente conseguiram. E a única coisa, assim, a única personagem do filme que é assim, louvável é a pianista, né? A Maria. Eu tô falando o nome dela, sabe? Yudina, né? Isso, Maria Yudina, Yudina. Que é louvável porque ela realmente ela se opunha visceralmente ao Stalin com base na fé cristã dela, que era uma ortodoxa muito devota, né? E a única licença poética do filme que na verdade tem uma mancha no caráter dela, mas não foi verdade, ela não pediu 20 mil rublos para repetir a performance. O Stalin deu de presente para ela o dinheiro
E o que ela fez, ela escreveu uma carta realmente pro Stalin, não xingando ele, mas dizendo para ele que ela ia orar muito por ele para que ele fosse salvo e para que Deus perdoasse todos os múltiplos pecados dele. O que na União Soviética de Stalin já era bastante para matar ela, né? Mas ela era muito menos que isso. Muito menos que isso, mas ela era pianista dileta de Stalin, de qualquer modo. A sequência de eventos do filme é mais ou menos a seguinte, como a cena de abertura é essa, como a gente falou, do concerto. Em seguida, o Stalin passa mal, né? Tem um derrame, é encontrado morto depois de um dia, né? Praticamente. Inconsciente, inicialmente. Inconsciente. Os guardas estavam com medo de entrar no quarto dele, depois de ouvir ele cair no chão, né? Também é verídico. Uhum. E aí é um fogo no galinheiro, né? Ninguém sabe o que fazer. Porque começa a briga pelo poder. A União Soviética entra em pânico, não sabe o que fazer, e aí começa uma disputa pelo poder, né? Velada, depois aberta, sim. até o final da história, né? Depois a gente chega lá. E uma coisa que eu não gostei no filme, apesar de ter gostado bastante, um filme bem divertido, é que ele acaba passando uma imagem meio positiva dessas figuras, né? O Molotov, por exemplo, o cara aparece lá como um cara meio bobão, tal, mas o Molotov, ele fez o pacto com a Alemanha nazista, né? Para a invasão da Polônia, tornou virtualmente impossível a Polônia resistir à Alemanha, né? Foi uma guerra em duas frentes. Tem a ficha corrida dele aqui em algum lugar. Todas essas figuras são detestáveis. E o Molotov também foi responsável pelo Holodomor. Exatamente. Então, justo com como é que era? O Kaganovich, né? Que é um cara que... Não, era o Egoda, não era? Mas o Kaganovich, acho que ele participou também. Não, você tem razão. O Lazar Kaganovich participou também. Você tem absolutamente certo. O Molotov e o Lazar Kaganovich. O Holodomor, para quem não sabe, é a campanha de fome proposital que eles promoveram, a União Soviética promoveu na Ucrânia, que é responsável pela morte de milhões de pessoas. Né? O Stalin disse numa reunião com Churchill em 1942 que ele teve que pessoalmente lidar com 10 milhões de camponeses. Uhum. Então, o número oficial, mais ou menos semi-oficial, né, do Holodomor, é 6 milhões num ano, né, mas o número provavelmente é um pouco maior do que isso. Chega provavelmente a 10 milhões. Então, houve outras regiões fora da Ucrânia onde a fome também afetou tremendamente a população. E como o Zeno falou, isso começou como um plano de coletivização e industrialização forçado. Os camponeses reagiram, começaram a esconder comida, e a reação do governo soviético, como o Salazar falou, com o Molotov e com o Kaganovich, foi basicamente um genocídio por fome, né? Aliás, o termo Holodomor é um termo ucraniano, basicamente é matar pela fome. Quer dizer, matar pela fome. Agora, eu concordo com o Zeno que a personagem que me pareceu mais whitewashed, cuja barra foi mais limpa pelos produtores do filme, foi o Molotov, que ele parece um sujeito adorável, não sei o que, ele era um monstro, né? Ele era quem faz ele é um ator que não tem como não ter simpatia, que é o Michael Palin, né? Um cara que é engraçadíssimo, só de olhar, mesmo velho, ele tá acabadíssimo, né? Aliás, fazia anos que eu não via ele em nenhum filme, né? Que é um ex-Monty Python aí. E uma história interessante do Molotov é que ele era tão devotado a Stalin e ao partido, eu acho que isso fica claro no filme, né? O Stalin fez ele assinar a própria ordem de prisão da esposa, né? Sim. Da Polina, né? E o Stalin ainda falou pra ele, não se preocupa não, a gente arruma uma esposa nova pra você. Ele era um stalinista devoto, não, né? Pior que isso, né? A Polina, isso até mostra no filme, quando ela foi libertada da prisão, a primeira coisa ela pergunta pela saúde do Stalin, né? Sim. E aí quando ele morreu, ela começa a chorar. Sim. Depois de ter passado anos... Com muitos prisioneiros, né? Com muitos prisioneiros de Gulag aconteceu isso, né? Quando o Stalin morreu, choravam copiosamente. Tem uma expressão que era muito comum, eu não sei nem como é em português. Em inglês o pessoal fala if only Stalin knew, né? Se apenas Stalin soubesse, essa ideia, né? Que se difundiu na União Soviética, que as pessoas estavam presas em gulags e os prisioneiros achavam que o Stalin não sabia, que na verdade era o Lavrenti Beria, era o Kaganovich, né? Era o Yegoda, eram alguns outros membros, do chefe da NKVD, chefe da Checa, que prendiam as pessoas. O Stalin não sabia, né? Então você criou essa mítica, né? Daí começou a história. Se apenas Stalin soubesse, as pessoas escreviam carta para Stalin denunciando, né, os abusos que o regime soviético estava cometendo contra as pessoas. E Stalin aproveitava essas cartas para mandar todo mundo pro Gulag ou matar, né? Bom, os 4 personagens principais... Pode falar, José. Sobre a imagem que você colocou agora, positiva para as pessoas do regime stalinista, eu acho que esse filme, que para mim poderia se chamar Corra que a NKVD vem aí 53 1/3, ele é meio que... Tem aquele filme do Mel Brooks, Primavera para Hitler, né? Em que um produtor de teatro começa a pensar numa peça
colocando Hitler assim como um sujeito bacana, incompreendido ou coisa assim, botando um musical todo pra cima. Eu acho que, de certa forma, esse filme, A Morte de Stalin, fez mais ou menos com o pessoal do regime stalinista a primavera para Hitler deles. Exato, e eu acho que assim, à medida que você se distancia da tragédia original, o espaço para sátira fica cada vez maior, né? Eu acho que ele sempre existe, mas à medida que você distancia da tragédia das pessoas e que aconteceu, fica mais fácil para uma comédia, no caso uma comédia humor negro, porque tem gente sendo morta, queimada, né? Mas fica melhor. E assim, eu achei muito bacana, muito bacana. Não, o filme é muito bem feito, o filme é muito bem executado, a história é muito bem conduzida, ela se torna interessante. Se eu tivesse que fazer uma única crítica, além da sua, que é uma espécie de whitewashing, né, de limpeza de barra de algumas personagens históricos que são genocidas mesmo, eu achei que a escolha dos atores, não bem a escolha dos atores, eu achei que o fato dos atores não terem se esforçado para fazer nenhum tipo de sotaque, aquilo lá foi uma coisa ruim, porque a União Soviética, isso é importante entender, né? Acho que o Richard Pipes falava muito disso, né? Quando ele escreveu aquele livro Comunismo, né? Era uma coalizão de minorias étnicas contra russos, né? Então o fato do Stalin ser georgiano, o Beria ser georgiano, eles têm um sotaque super carregado, você não consegue diferenciar isso no filme, né? Isso aí foi uma coisa que perdeu só. Acho que o problema de falar em inglês tentando fazer um sotaque russo tende a ficar meio ridículo, né? E como eles não iam fazer o filme em russo mesmo, eu acho que a opção por não fazer nenhum tipo de adaptação, acho que é válida. Eu acho que especial, apesar de eu gostar muito desse ator, a interpretação dele, mas ele ficou parecendo um americano do Bronx, assim, que é o Steve Buscemi, né? Que é o Khrushchev. Assim, o sotaque dele totalmente... Ele fez a voz dele normal, né? Não fez sotaque nenhum. Então, assim, ele faz o papel, um dos papéis principais, né? Uhum. E, assim, é esquisito, eu concordo que é esquisito. Mas assim, ele é um bom ator de comédia, né? Então, assim, mesmo assim, ficou bom. Ele foi um dos caras mais assim, um dos personagens mais agradáveis, que você gostava mais, né? Da impressão que você alguém que queria sentar pra tomar um refrigerante, pra tomar uma cerveja. Exatamente. E também, na história, não era um cara, digamos que o Khrushchev, apesar de ter feito uma abertura, digamos, né, depois que o Stalin não é uma figura também agradável. Participou de execuções em massa, do mesmo jeito. Não, isso é verdade na época do filme, porque uma das estratégias de sobrevivência do Khrushchev no ninho de víboras lá, que era a corte do Stalin, era ser o bobo da corte, né, ser o palhaço da turma. Então aquilo é relatado com fidelidade. Então ele é o bobalhão, ele conta piada, depois ele revê as piadas que ele contou para ver quais que o Stalin gostou. Aquilo também é verdade, o que também é verdade, que ele realmente revia as piadas depois, ele levava muito a sério o papel de palhaço da classe que ele acabou assumindo para sobreviver, né? Pós-guerra, no pós-segunda guerra, para deixar claro, ele fez isso. Que ajudou ele a ser subestimado, né? Bom, só voltando aqui para a linha do tempo, né? Então Stalin tem um derrame, depois de alguns dias ele vem a falecer, um quiprocó enorme lá na alta cúpula soviética, que tem 4 personagens que estão lá disputando o poder. O Beria, que era esse chefe da NKVD, que deveria se tornar KGB, né, a força de repressão da União Soviética, o Khrushchev, que tomaria o poder anos depois, o Molotov, que a gente já mencionou, e o Malenkov, que parece que é o único, o mais inocente ali da turma, né? Que e uma figura totalmente manipulada pelo Beria, né? Fica claro que ninguém levava ele muito a sério. Ele era o vice alguma coisa. Ele era o primeiro da sucessão, ele era o primeiro da sucessão, digamos, né, do Stalin. E conseguiu ficar assim justamente porque o Stalin achava que ele não oferecia nenhuma ameaça. Exato. Né? O cargo específico dele, eu fui tomando notas, era vice-chairman do Conselho de Ministros da União Soviética. O cargo específico dele. Né? Agora, você tem que lembrar que esses cargos não significavam muita coisa, né? Porque, na verdade, o Stalin, o próprio Stalin, você lembra que ele acabou assumindo um cargo na ascensão dele ao poder, né? Foi em 1922, se eu não me engano. Ele ficou secretário-geral do Partido Comunista, que na época era para ser um cargo administrativo, né? Na verdade, ele foi o primeiro a perceber que assumir esses cargos administrativos, ele foi comissariado das nacionalidades, ele foi chefe de distribuição de comida. Ele foi um dos primeiros a perceber que esses cargos administrativos, pouco glamourosos, eram fundamentais para a ascensão do poder, né? Uhum. É uma lição que a direita brasileira, por exemplo, ou a direita mundial devia aprender, né? Que muitas vezes você ter títulos menos glamourosos, mas muito mais próximos da ação, muito mais importante, né? Eu acho que teve um dos cargos dele,
dele, que foi comissariado dos trabalhadores, de eficiência dos trabalhadores, um cargo assim, que ninguém queria assumir, que ele percebeu na hora, tipo, 1922 ou 23, ele falou, não, esse cargo aí é a chave porque eu vou poder lutar contra a ineficiência das indústrias soviéticas. E ele assumiu, ninguém mais queria assumir, o primeiro cara que assumia era o Zinoviev, ele não quis falar, não tem nada, esse cargo só dá trabalho, não sei o que, ele falou, eu assumo. Então isso o Stalin sempre teve muito nele, né, de assumir esses cargos que administrativamente parecem de pouca importância, mas que são cruciais. Então é aí que ele colocou o Malenkov nessa posição de vice, né, de deputy chairman. Só uma coisa, viu, Zeno, que é uma das pouquíssimas imprecisões do filme, mas também não é grande coisa, que naquele momento do filme o Beria não era mais chefe do NKVD. Né? Sim, várias pessoas estão com cargos incorretos, né? O próprio Zhukov também não tá com ele não era líder do exército naquela época, ele estava meio que em desgraça, afastado. Exatamente, o Stalin tinha chamado ele de volta ele era basicamente o comandante militar da região dos Urais, ele tinha chamado ele de volta, na verdade o Stalin estava desesperado para se livrar dele, mas ele tinha muito medo de se livrar dele, porque ele era um herói e comandava uma lealdade única no exército, herói da Segunda Guerra, foi responsável pela conquista de Berlim, figura altamente popular. Só uma coisa sobre a morte dele, vocês notaram alguma alusão a que ele foi envenenado? Porque isso é uma teoria da conspiração que ele foi envenenado, né? Eu notei que tem talvez algumas coisas ali bem específicas que me chamaram a atenção, que eles têm toda uma refeição antes, né? E eles estão todos ali meio que apreensivos, é claro que eles tinham muito medo do Stalin, mas que ali poderia ter alguma trama ali por trás, assim. Mas é uma coisa bem leve. Esse era o cotidiano deles. Eles tinham lá as discussões políticas e depois todo mundo ia pra Dacha, lá, a casa de campo do Stalin, jantar, beber, assistir filme, todo mundo super tenso porque ninguém sabia se ia sair, ninguém tinha certeza se ia sair vivo, né? Começava às 5 da tarde, geralmente terminava às 4 da manhã. O Stalin não bebia, não sei se isso ficou claro no filme, o Stalin não bebia. Não, ele faz todo mundo beber. O Stalin não bebia, o Stalin parou de beber muito cedo na vida dele. E uma coisa que as pessoas não conhecem do Stalin, você lê algumas biografias do Stalin, eu li algumas, ele era um piadista, tá? Ele adorava fazer piada, desde que ele fizesse a piada, pra deixar claro, piada legal era piada com ele. O Salazar, você sabe como é que ele chamava o Kaganovich? Você me ajuda a traduzir pra português, mas basicamente era Oven Dodger. Oven Dodger, é o cara que escapou dos fornos crematórios. Do forno crematório. E ele ficava imitando judeus, não sei o quê. Aí como é que chama o outro lá? O que era armênio mesmo, era poxa, me fugiu o nome do cara agora, que era o ministro de trade, de comércio, como é que era mesmo? Era Mikoyan, o Anastas Mikoyan, que aparece que na cultura russa tem essa ideia que os armênios são desesperados por dinheiro, não sei o que, ele ficava falando de emprestar dinheiro, de pegar dinheiro, não sei o que. Com o Molotov, vinha alguém e falava, ele chegava e falava, ô Molotov, fala aí pra mim do seu pacto que você fez lá com o Molotov. Então, ele era todo piadista. O próprio Malenkov era chamado de Melania, né? Melanie, alguma coisa assim. Sim, então isso tinha bastante. E aparentemente, viu, como o Zeno falou, ele adorava, ele achava o Khrushchev super engraçado. Ele achava o Khrushchev assim, o máximo de parar essa cor. E o do Khrushchev fazia esse papel. Então, mas esses jantares eram reais. E outra coisa que era interessante, que ele morria de medo de ser envenenado, o Stalin, e ele tinha umas superstições meio malucas, tipo assim, ele achava que se você comesse ovo cozido, o ovo não podia ser envenenado. Então ele adorava comer ovo cozido. Ok. Com a casca, ele tirava a casca, porque se viesse com a casca, ele não podia ser envenenado, aí era impossível ser envenenado. Mas a tradição de envenenamento é bem antiga, o medo do envenenamento na Rússia é bem antigo. Inclusive tem um produto que até hoje tem a forma que tem por causa de uma superstição do czar da Rússia, que é a champanhe cristal. Ele encomendou a casa de champanhe Roederer da França uma garrafa que fosse transparente, para ele perceber se tivesse alguma coisa adulterada, e cujo fundo fosse completamente plano, para que não escondesse uma bomba ali. O resultado é que a champanhe vem numa garrafa transparente, embrulhada num celofane, e tá com a garrafa até hoje, por conta do czar da Rússia 150 anos atrás. Não sabia, interessante. Eu senti lá que tem alguma alusão, sim, ao negócio da... Mas você não acha que o Beria entrar correndo lá e remover os documentos? Parte da ideia do filme é demonstrar que o Beria era o responsável, não o Salazar. Eu entendi que o Beria entrou lá pegar os documentos para se proteger dos outros, né? Para ele ter um leverage contra os concorrentes dele ao cargo. Mas o Beria estava felicíssimo com a morte quando foi anunciada a restauração do Stalin. O Beria... Não, é hilário que eles todos resolvem adiar chamar o médico. Fica bem claro. Não, calma.
Vamos discutir primeiro. O Malenkov é o que fala isso. Vamos discutir primeiro, antes de chamar o médico. Né? Isso também era outra coisa, que não podia ser qualquer médico, né? E aí todos os médicos estavam no gulag. Então, isso é uma coisa interessante, né, Salazar? Porque o negócio interessante no Stalin, as pessoas falam muito do Stalin, o Stalin era antissemita. Ele não era antissemita como o Hitler, ele não viu os judeus como uma espécie de criaturas cósmicas que tinham que ser destruídos para que a humanidade fosse livre. Ele não via assim, mas ele não confiava em judeus em geral. Stalin realmente não confiava, né? Pouco antes da morte dele, houve um escândalo numa clínica médica que era direito para os judeus, se não me engano, em Moscou ou em Leningrado, agora não lembro bem exatamente, mas ele estava decidido que os judeus estavam tentando matar eles. A maioria dos médicos eram judeus, né? Então, na verdade, fica claro no filme, ele acabou criando aquela operação para tirar os camisas brancas, que eram os médicos, a maioria deles eram judeus, então a maioria dos médicos competentes, que eram, por uma coincidência, judeus, foram removidos, né? Tanto que uma das coisas que discute no filme, uma cena hilária, né? O Salazar e o Zeno, vocês vão lembrar, é que eles discutiram, não tem mais nenhum médico competente em Moscou. Aí os caras falam, mas os médicos competentes estão no gulag, sim, mas a gente não é um médico, ele for judeu, e ele tratar do Stalin, o Stalin se recuperar, ele vai achar que a gente traiu ele. O que é pior, né? A gente trazer um médico ruim, né? Ele se recuperar. Aquilo foi genial, ele se recuperar. É hilário. E daí o que a gente faz, caramba? Mas ele foi ficando muito paranoico, né, no final da vida dele, né? Na verdade, ele pós-Segunda Guerra, ele não saía mais da Rússia, né? Ele desistiu de sair da Rússia completamente, né? O comentário é lá que a guerra acabou com ele, né? Sim. Ele morreu com 75 anos, né? Então já estava com certa idade, mas a guerra tirou muito da energia que ele tinha no começo da carreira, né? Sim. Uma morte também, a dele, que poderia ser evitado se o programa Mais Médicos existisse naquele momento, né? A medicina cubana ia salvar. Olha, naquela época é possível que a medicina cubana fosse melhor que a russa, né? A revolução tinha ocorrido. É verdade. Eu tava tentando lembrar do nome daquele grande amigo dele lá que foi morto, né? O Sergei Kirov, que foi morto em 1934, né? Foi antes que ele começasse os grandes expurgos, né? De 36, 37 até 38, né? Mas isso tudo meio que acabou. Ele assim acabou. Um negócio interessante. O Paul Johnson tem uma biografia ótima dele, né? Que é curtinha. Eu recomendo para todo mundo, que é uma biografia bem curtinha, gente. É um livro de 60 páginas, 60, 70 páginas, que é o Stalin, Kremlin Mountaineer. Uma coisa que ele fala é que o Stalin não tinha amigos, na verdade, assim, a ideia o próprio Beria, ele não era amigo do Beria, ele desconfiava tremendamente do Beria. Não, a gente precisa dedicar uma sessão aqui só pro Beria, que é o personagem puta que pariu, o mais interessante do filme. Pra dar uma ideia pra quem não assistiu o filme, tem uma cena onde eles estão discutindo lá e um dos caras fala, se eu não me engano foi aquele Konikov, né, ele tava sendo torturado pelo Beria, só pra ter uma ideia do que é o Beria, tá, gente, tava sendo torturado pelo Beria, e o cara pediu, pelo amor de Deus, pro Beria, tudo bem que ele sabia que ele ia morrer, né, mas pro Beria cuidar da mãe dele, da mãe idosa dele. O Beria trouxe a mãe dele idosa pra sala e estrangulou ela na frente do cara. Esse é o Beria. Beria, ele ficou famoso por ser o chefe da NKVD. Ele tem a ficha corrida dele aqui. Ele foi responsável pelo massacre de Katyn, na Polônia. Sim. 22 mil pessoas. Ele era um predador sexual, né, obviamente. Isso mostra no filme. A quantidade de vítimas que ele tem, o guarda-costas dele chegou a ter anotações que estão em segredo até hoje, só vão ser liberadas em 2028. Pra ter uma ideia da quantidade de vítimas que ele teve. Ele gostava de andar na limusine dele por Moscou. Ele escolhia as mulheres, né? Tipicamente jovens. Assim, eles têm mania de chamar ele de pedófilo. Evidentemente, não vou entrar nessa discussão, mas ele não era pedófilo. Eu não concordo com essa pecha de pedófilo. Ele gostava de mulheres bem jovens, 14, 15, 16 anos, mas não pedófilo, per se. Ele levava as mulheres, né? Na verdade, assim, ele se forçava a fazer sexo com as mulheres. Não era exatamente um estupro na medida que ele não violentava, não batia nas mulheres, mas ele forçava as mulheres a fazer sexo com ele. E no dia seguinte, quando elas saíam, um dos guardas, ele entregava um buquê de flores pra mulher pra indicar que o sexo foi consensual, né? Na verdade. Se ela aceitasse, foi consensual. Se não aceitasse, ele era executado. Ela ia pro gulag, né? Ela ia pro gulag a ser executada. Teve uma mulher que recusou, inclusive, pra você ver que interessante. Eu lembro de um caso, uma mulher que recusou fazer sexo com ele. Ele não matou a mulher, não bateu na mulher, não fez nada. A mulher se recusou. No dia seguinte, quando a mulher foi embora, o guarda deu as flores pra ela. E ele ficou bravíssimo. O guarda falou: o que é isso? Porque ela se recusou a fazer sexo comigo. Agora essas flores vão ser flores funerárias. E, obviamente, ele mandou executar a mulher. E é interessante. O próprio Stalin, houve uma ocasião no qual a Svetlana, a filha do Stalin do segundo casamento, estava sozinha numa casa com o Beria. O Stalin ligou e mandou ela sair imediatamente da casa. Imediatamente. Falou: você não fique sozinha na casa com o Beria. Recomendação geral: nunca aceite carona do Beria, né? Teve isso também, né? Os próprios membros, do Politburo falavam isso do Comitê Central, do Politburo: não aceite carona do Beria. Não aceite carona do Beria. Eu tô ouvindo um podcast como é que chama o podcast? Liga Cold do War, Quake. What We Saw.
Liga dos Legos também. E tem um episódio lá que ele descreve que em Moscou, né, tava tendo uma obra na embaixada da Tunísia, tava tendo um problema lá com aquecimento, aí os operários começaram a mexer no aquecimento, e começaram a ter visões lá de meninas nuas correndo pela casa, gritando, e fala, não, deve ser algum problema, né? Deve ser, o pessoal deve ter bebido alguma coisa, né? Vários relatos, assim, de trabalhadores, de pessoas ali no local, começaram a ver fantasmas de meninas desesperadas correndo pela casa. Aí depois que terminaram a obra, acharam lá diversos cadáveres de mulheres, jovens meninas enterradas lá no aquecimento e descobriram que tinha sido a casa do Beria. Sim, sim. Vários corpos de mulheres foram recuperados da casa do Beria. Isso é absolutamente verdade. Isso, sim. Mas assim, eu acho que o filme faz um bom trabalho em demonstrar que o Beria é completamente depravado, né? Assim, acho que isso eu acho até que mostra, assim, que ele com certeza ele é o que mais passa a imagem, ele, obviamente, é um psicopata na vida real, né? Ele é o que sai com a pior imagem, mas mesmo assim, eu acho que frente ao que ele fez no mundo real, na história real, acho que ainda foi pouco, saiu barato pra ele. É porque o filme realmente... não é um livro de história, né? Ele se esforça pra ser engraçado, então... Você acaba, né, dando risada daquelas coisas, né? Apesar de ter cenas muito fortes, né? A própria execução dele, do Beria, no final, é uma cena forte porque termina com ele sendo assassinado e o corpo dele queimado. Uhum. E ele que matou milhões, e ele foi um sádico que torturou milhões pessoalmente, no final, realmente, da vida, implorou pela sua vida pateticamente como um covarde. Exatamente como o Che Guevara, né? Que é outro psicopata sádico, também estuprador, assassino, que fez a mesma coisa, né, que no momento final implorou pela vida como um covarde. Né? Só pra gente continuar aqui em linha do tempo, né? Logo após a morte do Stalin, então começa-se... O Melenkov assume o poder, né? Ele que era o segundo em comando, apesar de ser o mais fraco, mas começa uma disputa meio velada lá entre o Beria e o Khrushchev. Isso. E queriam assumir o poder. O Beria começa uma série de ações, isso também é historicamente correto, de abrandamento do regime, né? Vamos parar com as execuções, vamos soltar prisioneiros, o que é meio surpreendente, né? Mas aparentemente o que ele queria, depois de ter matado tantas pessoas, né? Sido o assassino do Stalin durante tanto tempo, ele queria ser visto não mais como um executor, né, mas como um estadista. E ele queria ganhar o apoio da população, né? Naquele momento, para consolidar o poder. Então, os dois, na verdade, tiveram a mesma ideia. Inclusive, eles falam isso, né? Não, eu vou ser o reformador, né? Eles disputam esse título de reformador, mas é com segundas intenções. Obviamente, eles não estão ali com interesse na população, eles querem capturar o poder para... uma estratégia de sobrevivência, né? Porque a maior parte o Khrushchev fala isso na biografia dele, a maior parte dos colegas dele foi morta, né? Do início de carreira dele no partido, foi preso, executado, estava em gulag, alguma coisa, não conhecia mais quase ninguém. É uma situação que eles estavam ali de extrema paranoia, todos eles, né? Então, eu acho que por isso que todos sentiam a necessidade desse abrandamento. Zeno, só para dar uma perspectiva para o pessoal do contexto no qual o Khrushchev estava envolvido, né? Tinha alguns números aqui, o que o Stalin chamou lá do grande expurgo, né, 36, 38, tem alguns números, por exemplo, dos 1.225 delegados no 17º Congresso do partido, em 1964, dos 1.225, 1.108 foram presos em menos de um ano. A maioria deles morreram, né, sob tortura da NKVD. Dos 139 membros candidatos ao Comitê Central, 99 foram presos e executados. Muito bom. Entre 14 meses, só mais um. 14 meses entre os meses de 1937 e 38, Stalin mandou 1,8 milhões de pessoas presas e mandou executar 690 mil. Gente, só o que eu tenho. São comunistas de carteirinha, tá? São os caras mais fidedignos que podem, mas eles não são contra-revolucionários, não são sabotadores, eles são os comunistas mais devotos. Não deturparam Marx. Eles são os mais devotos, tá? São eles que estão matando a rodo. Eu tenho aqui um número que Stalin assinou pessoalmente, ordem de execução de 40 mil pessoas. Que ele assinou de próprio punho. E ainda assim, né, uma coisa interessante que o Paul Johnson fala naquele livro dele lá que eu recomendo, ele nunca matou ninguém, né? Aparentemente, ele mesmo nunca matou ninguém, Stalin. Eu não sei, porque no começo da carreira, no começo da vida, quando era jovem, ele era criminoso, né? Ele era assaltante de banco, mas ele tinha uma gangue muito violenta, né, que ele comandava. Ele mesmo não participava, assim, ele não participava diretamente da ação,
população, entendeu? Então é bem possível que ele realmente não tenha matado ninguém, pessoalmente, né? Matado milhões para as mortes. É dele aquela famosa frase: a morte resolve todos os problemas, né? Sem vida, sem problema, né? Quando você mata, acaba o problema, né? Então é bem possível que ele não tivesse, ele mesmo pessoalmente não tivesse matado ninguém, né? Mandado matar todo mundo, né? É um caso bem interessante, que a violência para ele sempre é abstrata. E aquela coisa que tinha que muitos das personagens que ele mandou matar, né? Ele mais tarde ia nos enterros e fazia, chorava, abraçava o caixão, né? Ele fazia tudo uma cena, né? É um negócio bem peculiar. Pessoas da mais alta qualidade. Não. Fora, né, as photo-ops famosas, né, que tiravam airbrushing, né? As pessoas, os afetos dele sumiam das fotos. Eu não lembro agora qual foi o desafeto dele, que além de sumir das fotos, que ele realmente fazia todo mundo sumir das fotos, teve uma situação bizarra no qual teve uma enciclopédia soviética, eu estou esquecendo quem foi o cara agora, e eu acho que foi Yagoda, mas eu não vou afirmar com certeza. Na enciclopédia, quando ele caiu em desgraça, ele não só foi apagado das fotos, como foi enviado para as pessoas uma página extra, para eles colarem na enciclopédia, tirando o verbete do cara, do Yagoda, que era chefe do NKVD. Uhum. Você acredita que ele fez isso? Então, os soviéticos foram instruídos, você tem que recortar, né? Você pega essa página, cola em cima da página original, tem um novo verbete no lugar do verbete do Kenrique Yagoda, né, que era chefe do NKVD, eu acho que era ele, e qualquer pessoa que não fizer isso, encontrar essa enciclopédia na sua casa e não tiver com a página colada, evidentemente, é um problema. Você vai ter um problema, entendeu? Eu acho interessante isso, porque isso acontece hoje, né? A gente não... Eles faziam isso essa forma artesanal, meio folclórica até na época, mas hoje você tem empresas que voluntariamente editam os filmes. A Disney, pro canal Disney Plus lá, tá editando filmes dos anos 80 lá para tirar cenas de nudez de uma forma até bizonha. Você imagina o que vão fazer no futuro, né? Zeno, não precisa ir longe, o próprio o artigo, a análise que o Steve Saylor, o sempre excelente Steve Saylor, fez sobre o filme, né, sobre a morte de Stalin, ele falou engraçado que o Jeffrey Tambor, que é o ator que faz o Malenkov, ele foi removido do pôster por causa do Me Too, né? Ah, é? Ele foi removido do pôster por causa do Me Too. Ele teve várias... Ele foi Me Too-usado? Me Too, ele foi acusado de assédio. Né? Exatamente. O cara é um velhaco lá, tem 80 anos, sei lá. Ele é um aprendiz de Weinstein lá, né, cara? Meu Deus. Não sabia disso. Mas foi engraçado que ele falou, o Steve falou, em América, we don't airbrush with Photoshop, né? Essa é a única diferença. Entendeu? Sim, é terrível isso, né? A gente tá vivendo isso hoje. Imagina daqui uns anos vão editar cenas de cigarros, de filmes antigos, né? Vão remover cigarros. Já ouvi falar de pessoas proporem remover imagens do World Trade Center. Já removeram armas de um policial em ET, o extraterrestre, que, como você sabe, apologia às armas, que nem Rambo. Eu entendo que a maioria das emissoras americanas hoje decidiram que elas não vão mais exibir o Vento Levou, porque ele é racialmente sensível. Ele tem vários triggers raciais. Tem vários gatilhos raciais, então o Vento Levou no... Aquele filme da Disney, a Cabana do Pai Tomás lá, é impossível de você encontrar hoje em qualquer meio, né? O filme que eu assisti quando era criança, hoje é praticamente uma obra proibida, né? Mais fácil encontrar o filme da Xuxa. No porão no porão de uma universidade, enquanto você faz doutorado só de relações raciais. Só assim que é o filme. Mas só você quer achar aquele filme da Xuxa lá, Amor Estranho Amor. É verdade. E agora também falando, a morte de Stalin foi banido da Rússia, né? O filme que nós estamos falando. Foi. A reação do governo russo eu queria comentar com vocês. Parte disso, eu entendo, foi porque russos, assim como os chineses, têm um problema enorme em rir de si mesmos. Então eles realmente se levam muito a sério. E o filme realmente demonstra, você pode até dizer em prejuízo da coragem histórica, mas o projeto como um bando de bobalhões, né? Um negócio que eu já tive várias discussões com ele na direita, né? Pra deixar claro, tá, gente? Stalin era um monstro, um demônio, era muito pior do que Hitler, tá? Do que o bicho-papão favorito da direita, mas ele não era incompetente, tá? Ele era extremamente competente, provavelmente um dos maiores estadistas, entendeu? Maquiavelianos que o mundo já viu, tá? Então essa ideia que o retardado mental, um bobalhão, nenhum deles eram bobalhões, tá? Eles eram extremamente competentes no objetivo deles, tá? No objetivo deles, que era aterrorizar aquela população e manter aquela população do controle, enquanto você reformava aquela população para ter um novo homem soviético. Esse era o objetivo dele. O próprio Beria, os biógrafos dele falam, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria CIO de uma grande empresa, seria uma pessoa muito bem sucedida, com uma capacidade de organização inacreditável, memória impecável. Mas é o que as pessoas falam do Stalin, a capacidade do Stalin de se concentrar em longa lista de documentos e analisar durante horas a fio, sem perder a concentração, é um negócio impressionante. Então essa ideia
que é muito comum na direita, tá? Que o Stalin é um bobalhão, um debilóide, assim, é completamente equivocada. Você não precisa nem comprar a teoria do Viktor Suvorov, lá do Icebreaker, que Stalin, na verdade, estava preparando um ataque à Alemanha quando a Alemanha fez um ataque preemptivo. Não precisa nem comprar essa teoria para perceber que o Stalin, incompetente ele não era, tá? Ele foi muito competente. Assim, há um custo humano colossal de literalmente milhões de vidas, quer dizer, vá pesquisar sobre o Holodomor, vá pesquisar, assistam um documentário chamado A História Soviética, do Snorri, né? Pra você ver a extensão do horror. Na verdade, você aprende que o que a gente conhece como campos de extermínio nazistas, na verdade, é a cópia de uma tecnologia, do modo de operação soviético, né? Uma escala muito maior. Uma escala muito maior, mas que você entenda uma coisa. Com todo esse demônio humano que foi Stalin, ele realmente neutralizou a União Soviética. E, no entanto, Hollywood produziu quantos filmes sobre o Holodomor? Pelo amor de Deus, sobre o Holodomor nenhum, mas sobre o Holocausto tem toda semana que eu não aguento mais, puta que pariu. E por que será isso? Essa é uma excelente pergunta. Aliás, uma excelente pergunta é aquela frase do Solzhenitsyn, né, quando ele falava: você tem que entender que as pessoas que tomaram a União Soviética, tomaram a Rússia, transformaram a União Soviética, eles não eram russos, eles eram pessoas dirigidas por um profundo ódio do povo russo, né? Que pessoas seriam essas? Esse Yagoda, por exemplo. Paraibanos, talvez? É isso? Não sei. Tupi-Guarani? Não sei. Isso fica de reflexão. Tupi-Guarani? Mas não tinha nenhum estoniano no meio, não sei se vocês perceberam. Porque os estonianos são considerados os baianos da União Soviética. Ah, é? Eu não sabia disso. Eles são baianos. Sim, são preguiçosos de lá. São preguiçosos? Sério? São preguiçosos, eles contam piada de estoniano como se conta piada de baiano no Brasil. Em relação à produtividade. Que engraçado. Eu não sabia que os estonianos eram os caras. Será que é porque eles invadiram o país dos caras? Eles não queriam trabalhar? O Pepe, você acha que após o final da Segunda Guerra, Stalin estava se preparando para invadir a Europa? Não, a teoria do Ernst Topit e do Viktor Suvorov, né, em 2 livros lá, o Icebreaker e Stalin's War, né, são o nome dos livros, é que na verdade Stalin estava se preparando para invadir a Europa durante a Segunda Guerra, né? A ideia dele era que enquanto o Hitler atacava a Inglaterra, ele contava com o Hitler, na verdade, derrotando a Inglaterra de alguma maneira, e ele está preparando uma ação ofensiva. Essa teoria, tá, gente? Pode discutir. Eu acho que há alguns elementos importantes em favor dessa teoria. Eu não sei se eu compro a teoria completamente, que na verdade ele estava se preparando para atacar a Alemanha nazista e Hitler fez um ataque preemptivo. Essa é a teoria. Depois da Segunda Guerra, olha, Zeno, vou ser honesto pra você, esse é o meu problema pessoal que eu tenho com a direita brasileira, com essa mania, essa adoração a um cara que eu detesto, que é o Winston Churchill. Winston Churchill entrou na Segunda Guerra para defender a Polônia e terminou a Segunda Guerra dando metade da Europa para Stalin. Esse é o grande... Inclusive a Polônia. O grande legado. O grande líder da direita brasileira. O que eu acho engraçado do Churchill, que a direita brasileira adora, é o seguinte: se você já for estudar as visões de Churchill quanto à raça, você já for? Não. Você já for estudar, você sabe como é que Churchill chamava o corpo soviético, o diretorado soviético que tomou conta da Rússia depois da Revolução Russa? Chamava de terroristas judeus. Esse é o grande líder da direita. Me explica isso aí agora. Churchill chamava ele de terroristas judeus. Nesse podcast que eu citei aí, o Ato Só, ele menciona que pós-Segunda Guerra, o Stalin tinha esse desejo, né, talvez não planos concretos, mas desejo de invadir o resto da Europa, unificar a Europa e a Ásia, mas o surgimento de armas nucleares lá meio que jogou areia no plano. Mas, Zeno, um dos biógrafos do Stalin, que é o Simon Sebag Montefiore, né, que escreveu Stalin na Cor do Czar Vermelho, que é um livro assim que eu recomendo que você lê, mas puta que pariu, um livro de 800 páginas. O cara também foi assim, de eu não consegui ler isso. Assim, eu leio pedaços, eu sou honesto pra você, eu nunca li o livro inteiro, que puta que pariu, o cara é foda, né? E são 2 volumes, né? Porque tem o jovem Stalin e depois Stalin na Cor do Czar Vermelho. Assim, um dos pontos, o Stalin sempre teve essa ideia de que o objetivo da União Soviética toda vez que ela vê uma porta, ela empurra a porta. Se a porta abrir com tudo, ela entra. Se não abrir, ela para de abrir. Então o Stalin sempre teve a ideia de provocar o Ocidente. Foi o próprio caso do bloqueio de Berlim, né? Quando eles tentaram isolar Berlim Ocidental para ver se os aliados existiam. Então o plano de ficar fuçando, de ficar vendo onde... Esse é um episódio interessante, que eu acho até que vale a pena a gente explorar. Porque quando eu era criança, eu sempre achei que Berlim ficava na fronteira da Alemanha Ocidental com a Oriental. Por isso que tinha um muro no meio. Mas, na verdade, Berlim ficava dentro do território da Alemanha Oriental e Berlim Ocidental era uma ilha. Tinha um corredor, né, na verdade. Era uma ilha ocidental ali no meio do socialismo. Mas é engraçado falar isso porque eu, como criança, também achava a mesma coisa que você. Era fronteira, deve ser por isso.
Eu também achava que foi dividido bem no metade. Acho que todo mundo achava. Né? Uhum. Bom, Então eu era achava meio coisa complicado pior. ali. Ó, só para Eu achava completar esse coisa episódio pior. que o Pepe falou, que era o bloqueio, como ele ficava no meio, um determinado ano, foi em 49? Foi isso? 48? 49, né? O bloqueio de Berlim. É. Stalin resolveu testar lá a resolução do Ocidente e parou, cortou energia elétrica, cortou a entrada de suprimentos terrestres para Berlim, a ideia era que o Ocidente achasse que não valia a pena, né, o esforço de defender, nem entrar em uma guerra, nem o esforço de prover lá a Berlim Ocidental, e ele unificasse as duas metades, né, e acabasse com essa ilha. Mas os Estados Unidos organizou o que foi conhecido como Berlin Airlift, né, isso supriu durante, eu não lembro quanto tempo aqui, Berlim pelo ar, né, um esforço de logística inacreditável. Praticamente tudo que a Berlim Ocidental consumia chegava de avião. Quase um ano, foi de junho de 48 a maio de 49, foi praticamente um ano que, na verdade, os Estados Unidos decidiu, com um ponto de honra, querer continuar suplementando todas as necessidades de Berlim, né, alimentos, remédio, tudo, o combustível, via ar, né, que é um negócio um feito complicadíssimo, né, naquela época, né, eles resolveram manter a Itália, mas isso que é interessante do Stalin, que ele tinha muitas ideias de tentar cutucar, ver se funciona, se não desiste, né? Então, outra coisa foi a Guerra da Coreia, né, que o Kim Jong-un lá, o avô do atual ditador, talvez moribundo ditador, a gente não sabe nem se ele tá vivo, né? Tá vivo ou não. Tem que ver os médicos, no momento que tem que ver os médicos que sobraram para cuidar dele, né? É curioso, a gente tá gravando isso no momento da nossa gravação, chegou a notícia que o Kim Jong-un está em estado grave na Coreia do Norte, depois de sofrer algum tipo de cirurgia, mas ninguém tem nenhuma notícia se ele faleceu ou não, né? Dada a celeridade que esses regimes costumam fazer, né? O Chaves demorou 2 meses para anunciar a morte dele. Oi, fala, Gisley. Desculpa, também não temos notícia também se os melhores médicos da Coreia do Norte estão em um gulag, e em qual gulag seria esse, né? Campo 14. Campo 14. Bom, o Kim Jong-un ele pediu autorização do Stalin para invadir a Coreia do Sul, né? Começar a Guerra da Coreia lá em 1950? 1950. 50. Né? E Stalin concedeu, né? Mas não se comprometeu com nada, né? Ele não se envolveu na guerra. Quem foi livrar a barra da Coreia do Norte depois que deu errado foi a China. Bom, voltando aqui na linha do tempo do filme, depois então começa essa disputa, tem o enterro do Stalin, todo mundo querendo chegar ter o seu momento ali de popularidade, e o Beria está se preparando ali para subir o poder, né? Chutar o Melenkov de lado, mas ele é sobrepujado pelo Khrushchev. Que faz uma aliança com o Zhukov, com o Exército Vermelho, exatamente. Que usou popularidade dele para mobilizar o exército contra a NKVD, e aí o Beria é preso, é chamado para uma reunião extraordinária lá do Presidium, né, o Politburo, e é preso e executado sumariamente. Na verdade, na vida real, isso não foi tão rápido assim. Não foi rápido. No filme foi tudo no mesmo dia. É isso que a licença que o filme faz uma compressão, espécie do tempo, né? Sim, ele ficou alguns meses preso, né, escrevendo cartas chorosas lá, pedindo perdão para todo mundo. Ele foi preso em junho e executado em dezembro de 53, eu me lembro. Stalin morreu em março, né? Isso. E depois do Beria morto, aí o Khrushchev vai fazer os movimentos dele para assumir o poder, se tornar o ditador único da União Soviética. E o filme acaba com o Brezhnev olhando ele, né, numa ópera, né? Sim. Para deixar claro, secretário-geral do partido, né? Não é ditador, é secretário-geral. Apenas um mero secretário-geral do partido. Ele tomava notas, entendeu? Atribuía cargos, é só isso, entendeu? Fazia modelo de ata, né? Isso, fazia ata. É só essas coisas, entendeu? Digitar. O secretário-geral apenas carimba papel. O Khrushchev teve uma carreira interessante depois de chegar ao poder, né? Logo depois de se tornar secretário-geral, ele fez o que ficou conhecido como discurso secreto, onde ele denuncia os crimes do Stalin. Do qual ele participou, dos quais ele participou, né? Sim, foi parte. Um movimento também para consolidar o poder e se afastar, né, da sombra, né, do Stalin. Esse discurso foi tão chocante que teve membros do partido lá que tiveram ataque cardíaco na hora e morreram, né? Então, teve muitos intelectuais, eu tô tentando lembrar agora quem que foi. Eu não lembro se foi o Hobsbawm, o Eric Hobsbawm, mas teve muitos intelectuais ocidentais que ficaram em choque, né, com o discurso, né?
Eram stalinistas assim, devotos, que ficaram assim. Ah, sim, no mundo ocidental. Acho que o choque foi maior no mundo ocidental. Sim, foi maior no mundo ocidental. Vários comunistas assim, ficaram em choque, assim. Quando eu digo em choque, é de gente ser internada, tá, gente? Teve gente que Menos Oscar Niemeyer, que até a morte falou, não, o Stalin teve que fazer mesmo aquelas coisas. Hoje tem uma certa revival, né? Pessoal jovem aí que nasceu, sei lá, em 2001, falando, não, o Stalin matou pouco. Fucking millennials. Recentemente, o Arquipélago Gulag ganhou uma tradução nova para o português, uma versão resumida, digamos, de 800 páginas, e foi escolhido um historiador brasileiro para fazer o pós-fácio da obra. E esse pós-fácio é uma das maiores passadas de pano que eu já vi no mercado editorial brasileiro recente, meio que tentando justificar aí tudo que o Stalin fez, não foi bem assim. Então, assim, é curioso porque virou uma contradição, né? O Solzhenitsyn fica lá em 800 páginas descrevendo o que o Stalin fez, para vir um historiador brasileiro de merda e fazer um pós-fácil dando uma passadinha de pano, dizendo de forma meio oblíqua de que não é bem assim. Mas não é só isso, viu? Tinha gente na campanha do Bernie Sanders esse ano falando, não, o Gulag não era bem isso que eles falavam, não, isso é invenção da CIA. Isso. O Gulag é o pessoal fazer trabalho voluntário. É um mito nazista, que eu já ouvi muitas vezes, não, o Gulag é um mito nazista. Tá cheio de gente falando isso, tem podcast brasileiro falando isso. Eu já ouvi em podcast brasileiro, cara, não, é um negócio que as pessoas se voluntariavam para ir lá, se traziam depois do trabalho. Na Sibéria, em Colima, né, que era o pior dos campos, lá, Colima. Mais de 1 milhão de pessoas, né, em Colima, isso, as pessoas iam lá. Aliás, a taxa de baixas, a taxa de morte em vários desses gulags era maior do que em campos de extermínio nazista. Em Auschwitz, né? Em campo de extermínio nazista. Então, voltando aqui no currículo do Khrushchev, depois do discurso secreto, na gestão dele foi construído o Muro de Berlim. Foi ele que instigou a instalação de mísseis nucleares em Cuba, que levou à crise dos mísseis cubanos, praticamente um ponto mais próximo que a gente chegou da Terceira Guerra Mundial nuclear. Praticamente a guerra nuclear não aconteceu porque comandantes individuais no campo, né, aquele comandante submarino, que eu esqueci o nome agora, comandantes individuais decidiram não levar a cabo as ordens que eles tinham que levar. Né? Basicamente isso. Teve o incidente de U2 lá, que azedou a relação, estavam os Estados Unidos e a União Soviética estavam num momento de aproximação, aí o Bono resolveu fazer um concerto. Não, foi o U2, era um avião espião que foi abatido. Sim, e aí tem uma conexão também com o fato de que um desses aviões espiões aí foi interceptado pelo Lee Harvey Oswald, não foi? É uma teoria, né, que ele forneceu informações táticas lá que permitiriam, mas eu estava naquele livro Desinformação. Eu particularmente não compro essa teoria, não. Assim, não é inverossímil, mas como vem do Yomi Pachepa, que é um cara que considera um mentiroso colossal, profissional, assim, para quem não lembra do episódio, o cara era diretor, coronel na Securitate e nunca tinha matado ninguém. Puta que pariu, né? Mas fala que o Beria nunca matou ninguém. O Beria nunca matou nem estuprou ninguém, entendeu? Nunca. Beria nunca matou um anão albino, né? Todas as relações sexuais, todas as centenas de milhares que eles teve foram todas consensuais. O Beria sexuais apaixonados. Era o homem mais sedutor, era o pica-doce de Moscou, entendeu? E complementando aqui a vida do Khrushchev, o ponto alto da carreira dele foi escolhido o Homem do Ano da revista Time em 1957. Eu não sei se ele considera ponto alto da carreira dele, mas tudo bem. Eu acho que o ponto alto da carreira dele... Pra ver que o critério da revista Time se mantém constante. Eu acho que Hitler foi o Homem do Ano. Foi conseguir que os Estados Unidos eliminassem os mísseis nucleares Júpiter da Turquia, que estava na fronteira com a Rússia, né? Que é o que ele conseguiu com aqueles mísseis cubanos. Esse para mim foi o ponto alto da carreira dele. Na verdade, esse foi o ponto baixo, porque apesar de ter sido uma troca, né? Só para esclarecer aqui, no auge da crise dos mísseis cubanos, os Estados Unidos concordou em tirar mísseis que estavam instalados na Turquia, ali na fronteira praticamente. Secretamente. Com a União Soviética, e a Rússia se comprometeu a não retirar os mísseis de Cuba. Mas para o público interno soviético, isso passou uma ideia de fraqueza, né, que ele tinha cedido. Sim, que alguns anos depois ele foi deposto num golpe de Estado lá pelo Brezhnev. Infelizmente, ele calculou erradamente a reação, na verdade, eu diria, em certa medida, popular, e a reação dos militares quanto à manobra dele. Na manobra, eu insisto, né, que foi brilhante, mas ele recalculou muito mal o efeito que ela teve
teve sobre a pessoa, né? A reputação dele. Sim, isso é um período fascinante da história, sem dúvida. Absolutamente fascinante. Agora, vamos falar de uma personagem que ele não falou. E o filho do Stalin, o Vasily Stalin? Nossa, é um zero esquerdo. Cara, fuck up total. Total, cara. Eu acho que a melhor cena do filme, alcoólatra, é no qual ele é dominado finalmente por alguns soldados russos, ele tenta cuspir nos caras, ele tá deitado no chão, ele cospe e o cuspo dele cai na própria testa dele. Aquele é perfeitamente. Ele era um completo alcoólatra, maluco, né? Fuck up. E a filha do Stalin, Svetlana, parece que é a única pessoa que ele realmente gostava, né? E que terminou seus dias nos Estados Unidos, né? Porque depois, não sabia. Sim. A história dela dá um filme à parte, porque, enfim, no filme ela é vivida por uma atriz britânica bem bonitinha, mas bem xarope também. Depois, se vocês forem ver o Instagram da moça, só tem as piores causas possíveis. Andrea Rittenborough, né? Andrea Rittenborough, não é? Isso. Assim. Sobre a filha dele, aconteceu o seguinte, ela se apaixonou por um indiano. Depois de um tempo, no final do governo Khrushchev, começo do governo Brezhnev, ela teve autorização para ir para a Índia, atrás do cara, não deu muito certo, ou o cara morreu, alguma coisa assim. E um dia ela resolveu pedir asilo na embaixada dos Estados Unidos em Nova Delhi. Chegou lá e falou: oi, eu sou a Svetlana, filha do Stalin, e eu quero desertar para os Estados Unidos. Isso foi eu tô lendo aqui no Wikipedia, ela desertou mesmo. Nossa, incrível. Isso foi mantido em segredo, ela foi mandada para os Estados Unidos, se não me engano, via Itália, e ficou lá, inclusive, dando entrevistas, falando mal do pai, e aí parece que a turma do Frank Lloyd Wright, aquele arquiteto, adotou a moça, ela casou com um dos puxa-sacos do Wright, teve uma filha americana que é uma motoqueira com cara de eleitora da Dilma, essas coisas. Mas foi isso, e morreu em 2011 nos Estados Unidos. Uma das injustiças dessa história é que, tirando o Beria, a maior parte dessas pessoas da alta cúpula soviética, assassinos todos, tiveram suas vidas tranquilas, né? Morreram de causas naturais, o próprio Khrushchev foi deposto, é um dos poucos casos de líder soviético que não morre no poder e não é assassinado, né? Não morre de causas naturais no poder, nem é executado num golpe, né? Permitiram que ele se aposentasse e viveu ainda até perto dos anos 70, se eu não me engano. Olha, ela mudou até de nome, aqui eu tô vendo, o nome dela era Lana Peters, ela adotou o nome americano Lana Peters, e morreu com 85 anos em Wisconsin. Em Wisconsin, caramba. Pois é. Não sabia não que ela tinha... É engraçado que ela tá o filme inteiro atrás do marido, né, que o Beria promete que vai tirar lá do Gulag. Viu, o cara já tinha morrido anos. Né? Tinha morrido, né? Esse é muito engraçado, é verdade. Por você, ela ainda fala, por você eu vou tentar, quando o Beria tá naquela nova fase dele de ser Beria Paz e Amor, né, pra lembrar do Lula, Beria Paz e Amor, por você eu vou tentar o impossível. Não sei se você lembra de uma cena muito boa, na qual eles estão no velório mesmo do Stalin, um dos líderes, acho que é o Mikoyan lá, fala: Jesus Cristo, quem convidou os bispos? Aí quem convidou os bispos da igreja ortodoxa russa, né? Descobriram que foi o Beria tinha convidado os bispos. Estão todos indignados. Todos indignados. Pô, bispo aí também já né? A gente pulou na cena que o Vasily Stalin aparece a primeira vez, né? Tá treinando um time de hockey. É muito engraçado. O time joga mal pra caramba, e fala: não, é que o nosso time oficial morreu no acidente aéreo. Por que acidente aéreo? Aviões russos, aviões soviéticos não caem, né? Não aconteceu no acidente aéreo, exatamente. E o time era o time da Força Aérea, inclusive, não o time da Força. Inclusive. Isso também é outro evento que tá fora da linha do tempo, aconteceu acho que em 49, mas também é um fato real. Né? Sim, impressionante. O clube de hockey no gelo é da Força Aérea. Exatamente. E também eles tentaram esconder, né, do Stalin, que isso tinha acontecido. Mas, com medo da reação. Voltando no ponto do Salazar sobre que é uma comédia negra, a gente acaba rindo de coisas que normalmente a gente não riria. Só pra deixar claro, também, tem uma cena assim muito boa do filme, muito pungente do filme mesmo, no qual, quando tá todo mundo abandonando a casa de campo do Stalin onde ele morreu, aparece claramente a NKVD chegando, matando os dois guardas que estavam na porta do Stalin, do começo, e colocando em caminhões todos os médicos e todos os empregados, que basicamente para matar, né? Sim, e aí no fim o agente que estava coordenando é assassinado também. É morto também, o agente que estava coordenando é morto também, exatamente. Agentes que matam os empregados são mortos por outros agentes. Exatamente. É um ciclo sem fim, né? Que essa é a natureza do regime. A natureza, essa é uma coisa que a gente
precisava discutir, né? A natureza do povo russo, né? Porque essa paranoia que a gente vê claramente no filme, né? Todo mundo com medo de todo mundo, que chegou no seu ápice, obviamente, durante o stalinismo, mas isso é uma coisa meio intrínseca ao russo, né? Porque ao longo da história eles foram invadidos N vezes, né? De todas as direções possíveis, desde dos mongóis até o exército napoleônico. Sim. Então estão sempre esperando a próxima desgraça acontecer, né? Me parece. Vocês acham que é assim que funciona a mente russa? Talvez o Jusilei tenha uma informação. O Jusilei é o nosso russófilo. Nosso russófilo. Bom, até onde eu conheço da mente russa é o seguinte: depois que a Rússia tornou-se um país, ou seja, depois da Horda Dourada dos mongóis, já no século XIV, mais ou menos, eles nunca foram efetivamente conquistados, né? Mas em compensação sofreram todo tipo de invasões lá, de Hitler a Napoleão e algumas outras ao longo do tempo. E o russo, ele é uma pessoa extremamente desconfiada a princípio, não é uma pessoa que se abre tão fácil, mas depois que se abre, você vira o melhor amigo dele. Um traço curioso que vem mais ou menos do período comunista é o seguinte: eles são extremamente diretos e honestos com você, porque a coisa de guardar segredo ou falar por trás ficou muito identificado com os serviços secretos do tempo do comunismo. Então, eles falam na sua cara o que eles acham. Se você falar, você gostou disso, e ele não gostou, ele fala: olha, cara, eu achei uma porcaria, eu não gostei, não gosto disso e tal. Não tem o menor pudor, porque para eles é uma prova de amizade que você seja sincero, que você não tem nada a esconder, que você não tá a serviço de ninguém. Coisa interessante. Bem doida. Fazendo uma ligação com o filme, tem uma cena muito tocante que o filho denuncia o pai, né? Sim. Entrega o pai, muito né? Boa aquela cena, muito boa, é verdade. E realmente ali é uma das cenas mais, pra mim, que ali sai da comédia. Ali vai pro filho, entregou o pai pra morte. Ali, né? Sim. Que o pai até volta, e depois... porque o Beren tinha resolvido ser o Berinha, paz e amor, e libertar todo mundo. Tanto que o pai chega, a mãe abraça, e você vê que o filho olha com uma cara de desgosto por ele mesmo, não é que ele tá com desgosto do pai voltar. Então, ele percebeu o que ele tinha feito, né? Ele sabia o que ele tinha feito. Muito boa lembrança, viu, Salazar? Muito boa. Uma das coisas que eu anotei aqui para falar, já que a gente tá falando do regime, e o senhor tá falando do serviço secreto, o Zeno falou do massacre de Katyn. Eu lembrei que tem uma personagem do massacre de Katyn na floresta polonesa, que é o Vasily Blokin. Não sei se vocês lembram. Ele era da NKVD, né? Em abril de 1940. Ele mais dois irmãos, na verdade, eles foram responsáveis por matar por noite 240 soldados poloneses. 250 soldados poloneses por noite. Provavelmente com um tiro, uma bala na nuca. Provavelmente ele é o homem que na história da humanidade mais matou pessoas. Provavelmente ele matou pessoalmente 7 mil soldados poloneses. No massacre de Katyn não morreram só soldados, né? Foi a nata dos oficiais poloneses, mais sacerdotes, intelectuais, né? E que é um negócio interessante, viu, que o Paul Johnson fala que, assim, a intensidade de ódio que Hitler sentia pelos judeus, na verdade, o Stalin não sentia pelos judeus, né? Ele sentia pelos poloneses. O Stalin odiava os poloneses. Odiava os poloneses. Ele achava que os poloneses tinham que ser varridos da face da terra. O que será? Um negócio interessante. A Polônia sempre foi um espinho no lado do grande Império Russo, né? Ela sempre teve essa... Pro bem e pro mal, e muitas vezes pro mal, na verdade, porque a Polônia tem uma história de uma espécie de idealismo e de pretensões muito além das capacidades dela. A Polônia sempre teve essa ideia de ser um Estado independente no meio de dois gigantes, que são a Prússia / Alemanha e Rússia, né? Então esse é o grande problema. Então ela sempre foi, assim, vista como aquele que desafiou os gigantes, né? Ela sempre pagou muito caro por isso. Curioso. Isso se reflete um pouco no humor dos poloneses, como também dos tchecos e dos eslovacos, que historicamente, a não ser naquele período que a Polônia foi uma Commonwealth com a Lituânia, poloneses, tchecos e eslovacos sempre apanharam. E os ucranianos também. Sempre apanharam. E você vê o semblante das pessoas hoje, eu sinto que tem alguma ligação com isso daí, que é uma coisa meio histórica que vem. Talvez eu esteja enganado, mas é a impressão que me dá. Mas eu não sei, isso que você falou agora, não sei se você lembra, tem aquele bom filme que é a história daquele franco-atirador da Segunda Guerra Mundial, que é o Vasily Zaitsev, que é aquele filme Enemies at the Gate, você deve lembrar do filme Círculo de Fogo em português. O Raquel Weisz. Então, eu não sei... O filme é uma droga, né? Assim, o filme tem uma boa sequência no início, mas depois vira... O filme é bem divertido, historicamente é uma bizarrice total, o filme inventa uma coisa, mas assim, vocês devem ter uma cena no qual eles têm que reconectar um fio
fio telefônico, aí os soldados russos falam, pô, mas se a gente mandar alguém lá fora agora, um sniper, um franco-atirador alemão vai matar. Ah, manda um ucraniano então, pô. Não lembro desse detalhe. Manda o ucraniano, pô. Vai que vai morrer aí, pô. Melhor mandar o ucraniano. Então esse é o ponto que o Cruzeiro tá fazendo. Realmente, em grande medida, esses povos periféricos do grande Império Russo sempre foram vistos como basicamente vítimas de abuso. O único, na verdade, por lá que os heróicos que conseguiram escapar disso foram os finlandeses, né? Na Guerra de Inverno com o Stalin, que foi quando o Stalin realmente perdeu a guerra. Aliás, os historiadores, vamos dizer, clássicos, consideram que esse empenho patético do exército russo na Finlândia foi uma das razões que levou Hitler a imaginar que invadia a Rússia com o exército reduzido, que o exército, na verdade, a Operação Barbarossa, e o exército era reduzido. Hitler mudou de objetivos várias vezes. Ele ia conseguir, mesmo com o exército pequeno, né? Eu me lembro que o número era assim, ele invadiu com um terço dos homens que os soldados alemães, os militares alemães achavam que ele deveria invadir. Ele achou que ele ia ganhar assim mesmo, né? Que achava o exército russo de merda, né? Em parte por causa da Finlândia, né? E lembrando da Finlândia, tem aquela história clássica, se alguém aqui quiser contar, de como é que surgiu o infame coquetel Molotov. Né? Legal, é verdade. Fala aí. No começo, a União Soviética invadiu a Finlândia durante a Segunda Guerra, né? Nos primeiros 1939. ali, para recuperar talvez a Finlândia que foi perdida na desintegração do Império Russo em 1918. Eles negavam que estavam invadindo a Finlândia, eles estavam dizendo que estavam mandando ajuda humanitária, né, que estavam jogando pães, inclusive, de lá de cima dos aviões. E aí, como complemento à cesta de pães dos russos, eles inventaram um coquetel Molotov para ter algo para beber, né? Entre aspas, evidentemente, para rebater isso daí. Uma bomba incendiária em homenagem à ajuda humanitária soviética que, como a gente sabe... Mas quem inventou isso? Os finlandeses ou os russos? Finlandeses. Tá, entendi. Faziam guerra de guerrilha lá. No final das contas, eles tiveram uma vitória pírrica porque tiveram que abrir mão de uma parte de território em favor da União Soviética. Algumas cidades, como uma cidade medieval chamada Vyborg, que é perto de São Petersburgo, passaram nessa época da Finlândia para a União Soviética, mas não foram mais intimidados depois disso. E essa cidade até hoje, ela faz parte do território russo ou não? Voltou? Faz, e se você vir por um acaso imagens de lá, você pensa que é uma cidade escandinava, porque foi assim até 1940. Ou seja, não tem nenhum tipo de africano lá. Para dar uma ideia boa pro pessoal, né, Rusley? A Guerra de Inverno lá de 39, lá quando o Stalin tentou invadir a Finlândia, né? Ele até conseguiu um pedaço da Finlândia, mas do custo, os finlandeses perderam mais ou menos 25 mil soldados, os russos perderam alguma coisa por volta de 120 mil soldados. É só para lembrar. Inclusive, uma história boa é do Simo Haya, que era o sniper, o franco-atirador. A Morte Branca. A Morte Branca, que matou pessoalmente 500 soldados russos, né? Um detalhe importante é que ele usava um rifle sem mira telescópica, né? Isso que era legal. Uhum. Ele era caçador, né? Antes de virar soldado, o rifle dele só tinha mira de ferro. Ele levou um tiro na cabeça de soldados russos e sobreviveu. Morreu em 1990, um negócio assim, eu não lembro. Ele morreu relativamente tarde. Ele morreu bem depois da Segunda Guerra. Não lembro exatamente a data exata. Estamos fugindo aqui do assunto. Morreu em 2002, gente. Morreu em 2002, só para lembrar. Morreu em 2002. Só para terminar o negócio da Guerra da Finlândia, né? Como isso foi, como o péssimo desempenho das forças soviéticas acabou levando a Alemanha a concluir que ela poderia invadir com um número menor de soldados, que acabou sendo um desastre para a Alemanha mesmo. Outro ponto interessante é que o Stalin, na verdade, logo no começo da guerra, ele realmente entrou em desespero da Segunda Guerra, né? Ele achou que ele ia perder, realmente, especialmente Moscou. E uma das coisas que o grande ídolo da direita brasileira, que é o Churchill, fez foi desviar materiais, em particular aviões, né? Que iam para Singapura, para a União Soviética, para ajudar Stalin a combater Hitler. E provavelmente, por conta disso, por exemplo, Churchill sacrificou Singapura para ajudar Stalin. O grande ídolo, novamente o grande ídolo da direita brasileira. Entendeu? Outro problema que Stalin teve que enfrentar no começo da guerra é que ele tinha executado, né, nos expurgos a maior parte dos oficiais militares, né? Então, sem comando, praticamente. Há uma controvérsia se isso foi um problema ou não, mas a história, vamos dizer, clássica, oficial, é exatamente essa, que ele teria executado algum dos melhores oficiais. Eu não sei exatamente. De novo, voltando ao caso lá do Viktor Suvorov e do Ernst Topt, eles falam que não, na verdade, que ele, na verdade, executou adequadamente um número de oficiais que eram incompetentes, mas que seja como for, ao final da guerra, ele certamente tinha oficiais, por uma questão de seleção natural, tinha oficiais muito competentes. Né? O Exército Vermelho é de se presumir que se a guerra tivesse continuado, né, vamos dizer, em 1949, quando a guerra tivesse começado uma guerra terrestre, né, exceto pelos de armas nucleares, provavelmente a União Soviética teria ganhado. Né? Por quantidade de soldados, quanto de recursos materiais, quanto pelo fato que a Europa estava destruída
destruída, né? É, Lembrando que não lembro agora qual desses personagens, não lembro se foi o Khrushchev ou o Molotov, que instituiu o grupo de retaguarda de oficiais políticos. Batalhões penais. Foi o Khrushchev. Khrushchev fez isso na defesa de Stalingrado. Na defesa de Stalingrado mandava os soldados soviéticos avançarem e ficava um grupo atrás. Se os soldados tentassem recuar, eles eram executados na hora. Então, mas Isso aparece também naquele filme do Enemy at the Gates. No Círculo de Fogo. Mas o que eu li sobre isso é que, na verdade, isso foi uma ordem executiva do Stalin, viu? Se eu não me engano, uma ordem de 1907. E que o Zhukov, na verdade, lutou contra. Não porque o Zhukov era bonzinho, tá, gente? Pra deixar claro. Aliás, vamos deixar um negócio claro aqui. Desculpa fazer esse parênteses. Eu sei que eu tô me confundindo aqui, mas vamos parar com essa história que Lenin era bonzinho e Stalin era ruim. Lenin é um puta de um genocida maluco. Lenin matou muita gente. Ele só não matou mais do que Stalin porque não teve tempo. E a ideia é que Trotsky era bonzinho. Trotsky era outro genocida maluco. Esses três caras eram genocidas malucos, né? Assim, acho que é uma boa ideia, para ter uma boa ideia, a polícia secreta do Czar, lá, vamos dar um número lá, ela executava em média 15 pessoas por mês. 15 pessoas por mês, no ápice dos conflitos. Primeiro mês que a Checa, lá, que a nova polícia secreta soviética entrou, ela executava 1.000 pessoas por mês. Foi de 15 para 1.000. E só para dizer que o Zhukov, que é o marechal lá, que é um grande herói de guerra, não era nenhum bonzinho, mas ele não queria os batalhões penais lá e os batalhões de retaguarda matando quem voltasse para trás, só porque ele achava um desperdício de soldados. Não tem bonzinho nessa história, né? Não tem. Assim, como eu falei pra você, a única personagem realmente decente da história é a Marilde. É feita pela, como é que chama lá, a atriz? Olga Kurilenko, que é feita pela Olga Kurilenko. Que é a Olga Kurilenko, isso. É a única personagem, né, decente mesmo da história ali, que se for ler, é a Olga Kurilenko. Você pode dizer que talvez a única outra personagem decente que não apareceu, que era a mãe da Svetlana, a segunda mulher do Stalin, que aparentemente se matou ao descobrir sobre o Holodomor, sobre a fome na Ucrânia, né? Ela confrontou o Stalin numa reunião, não sei o que, o Stalin parece que jogou uma bituca de cigarro na cara dela, um negócio assim, humilhou ela, mas ela se matou. Não aguentou viver. Ou foi assassinada, a gente também não... Não, ela se suicidou. Não sabe se suicidou, exatamente. Muito bem lembrado. Na União Soviética de Stalin, vai saber, né? Ela se matou com 8 tiros. Ela se matou com 16 pistolas de 8 tiros. Né? Exatamente. Nas costas. Nas costas. Isso, exatamente. Sempre tem essas maluquices lá. Vai falar. É um dos regimes mais loucos, né? Do Stalin e eficazes, né? Louco e eficaz. E em reprimir, né? Acho que talvez a China tenha sido maior pelo número de pessoas, né? O número de mortes, talvez pelo número de mortes. E Camboja também, que foi um regime bastante maluco. Né? Pelo percentual da população, que Camboja foi aproximadamente 1/3 da população morta, né? Então Camboja ganha o prêmio de eficiência de genocídio, né? Mas durou pouco tempo também, né? Mas no meu ranking de maluquices, isso aí, abstraindo-se o número de vítimas, além do Camboja, outro que merece ser destacado é a Albânia, né? O do Enver Hoxha, que, entre outras coisas, fez 700 mil bunkers de concreto para uma invasão que nunca ocorreu, que durante 40 anos de regime, cada pessoa que quisesse ter um automóvel particular tinha que pedir ao governo, e durante os 40 anos ele emitiu 2 autorizações. Caralho. Sim. Engraçado. E que... Por acidente? É isso? Por acidente? Por acidente? Provavelmente. E nos anos 60 declarou que a religião oficial da Albânia era o ateísmo, né? Sim. Foi um dos poucos oficialmente ateístas do mundo, né? Porque isso é legal, né, o José, que você lembrou, que a União Soviética era profundamente ateísta e, assim, uma das coisas que ela fez, perseguiu com uma voracidade ímpar, foi a igreja russa ortodoxa, matar padres, bispos, torturar padres, bispos, era um clássico, né, do regime soviético, né? O ódio que as pessoas ao cristianismo era um negócio impressionante. O Solzhenitsyn tem algumas teorias por que as pessoas odiavam o cristianismo, mas vamos deixar isso para outro episódio. Mas agora o ponto interessante é que no ápice do desespero da invasão alemã, o Stalin meio que permitiu que missas fossem rezadas, né? Ele permitiu que a igreja ortodoxa voltasse a se reunir, né? Sim. Todo mundo até o avião falhar, né? E nos anos finais do stalinismo e depois do Khrushchev em frente, teve uma certa mudança ali dentro da igreja ortodoxa que começou a ser empregada como um instrumento do regime, né? Que isso aí o Yom Mihai fala bem no Desinformação, e que até hoje a gente não sabe exatamente
até que ponto a Igreja Ortodoxa é empregada pelo governo Vladimir Putin para conseguir alguma coisa que não, enfim, com fins espirituais e aquilo de sempre, né? Uma grande incógnita. A Igreja Ortodoxa, a pior coisa que aconteceu para ela, na verdade, não foi, assim, eu entendo que para as pessoas individuais morrer e ser torturada foi muito pior. Para a Igreja foi muito pior o aparelhamento que ela sofreu pós-Stalin do que a perseguição que ela sofreu pré-Stalin. A mesma coisa acontece na Igreja Cristã Católica, né? Exatamente. Infiltrada. Então, é menos pior do que a infiltração, do que a cooptação. Absolutamente, Zeno. Excelente ponto. A cooptação é muito, muito, muito pior. Um último ponto que eu queria fazer, que é das minhas notas que eu lembrei aqui, porque eu lembrei de novo da biografia do Stalin, é no começo, lá quando ele liga para o diretor da Rádio Moscou para pedir uma cópia do concerto, que é interessante que ele era fanático por telefone, ele adorava telefones, e inclusive ele teve um especialista alemão que desenhou a rede de telefones russa, e ele começou a copiar e contratou um britânico para criar um método lá específico de comunicação. Ele adorava telefone, ele achava assim que a União Soviética ia ser gerida por telefones. Ele tinha listas pessoais de telefone, ligava para todo mundo, ele era fanático por telefone. Isso é um negócio que eu achei interessante. Ele adorava gerenciar a país inteiro por telefone. Tava no trabalho remoto, viu? No trabalho remoto. Aí, é o Zoom. Se ele soubesse do Zoom, entendeu? Era Zoom e WhatsApp para todo lado, né? WhatsApp. Nossa, imagina o Stalin com WhatsApp, hein? Nossa, meu Deus do céu. Stalin entrou no grupo, né? Stalin... Todo mundo saiu do grupo. Aí começa, tal saiu do grupo, né? Kakhanov saiu do grupo. Não, aí pior, né? Vai aparecer, fulano nunca esteve no grupo, cara. É verdade, nunca esteve no grupo. Uma tem política do grupo todo, né? Tudo bem, pessoal. Encerrando por aqui. Recomendamos a obra, quem tiver interesse. Vale não só como a comédia que se propõe, mas como uma reflexão sobre a natureza do regime, que foi o regime soviético, em particular do período stalinista, né? Um regime de momentos de extrema paranoia, que o filme consegue transmitir o que era o medo intrínseco a todos os estratos da sociedade que era viver naquela época. Está disponível em plataformas digitais, eu particularmente achei na Amazon Prime. E vou me despedindo aqui, Zeno Estoico. Salazar. Boa noite, recomendo, gostei bastante do filme e eu acho que para quem tem uma introdução até essa questão de como foi aí a morte do Stalin é um jeito fácil de se começar. Sim, uma reflexão também, observar também esses personagens, né? Todos com essas fichas corridas que a gente discutiu aqui. Eu esqueci de falar do episódio que no WhatsApp ele fala, né, que o Eisenhower uma vez jogou um taco de golfe em um assessor. E o Beria estuprou e assassinou um número incontável de meninas e mulheres, né? O Stalin assinou pessoalmente a sentença de morte de 40 mil pessoas, inclusive membros da família e amigos pessoais e colegas, né? A natureza dos regimes aí fica clara. Pepe? Vamos falar, recomendo a obra, é divertidíssima, não encare isso como um livro de história. Minha recomendação pessoal, se você se interessa, comece lendo um livrinho curtinho do Paul Johnson, que é Stalin, The Crimson Mountaineer, mas o filme é muito divertido. Comédia negra, você consegue rir dos piores desastres da raça humana, que foi o regime soviético. E Jusilei? Bom, se você gosta de humor negro, se você sabe que o humor negro é que nem braço, que umas pessoas têm e outras não, assista esse filme, é bem divertido, é interessante. E não se deixe enganar pelo fato de que foi um dos filmes preferidos do Obama naquele ano de 2018, quando ele foi lançado. Это всё, então, nas vidani, pacá. Obrigado, até a próxima. Encerramos aqui o episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.